Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Vamos orar? Senhor, obrigado. Acabamos de ler a sua palavra e vamos meditar nela nesse momento. Cada pessoa aqui presente precisa ouvir a palavra do Senhor, as direções, as orientações que o Senhor tem para cada um de nós. E nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz, é a espada do seu Espírito, e é por ela que o Senhor fala conosco, o seu povo. Então, mais uma vez, fale aos nossos corações e às nossas mentes, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Semana passada eu preguei no texto de Gênesis capítulo 16, que também falava sobre a família de Abraão, Sara, a escrava Agar. E esse texto é uma continuação da mesma história, né? Gênesis fala da história dos patriarcas. Boa parte dos capítulos de Gênesis concentra-se sobre a vida de Abraão. Sobre Isaque a gente tem pouca coisa, tem muita coisa sobre Jacó também, e aí depois tem bastante coisa sobre José e sobre os seus irmãos. Gênesis trata dessas pessoas porque eles são chamados de os pais de Israel, os patriarcas, são os primeiros ancestrais do povo hebreu, do povo israelita, israelense. Então Moisés, que é o autor de Gênesis, ele gasta boa parte do livro falando sobre esses personagens e sobre as promessas que Deus faz a eles. A gente fala promessas, mas na verdade é uma promessa só, que Deus vai dizendo outra vez para cada novo personagem. Então a promessa que Deus fez a Jacó não é diferente da promessa que Deus fez a Isaque, e essas duas não são diferentes das promessas que Deus fez a Abraão. Só que Deus fala com Abraão, depois Deus fala com Isaque, Deus fala com Jacó, e aí Deus vai falando com o restante, e depois ele reafirma essas promessas a todo Israel, lá no texto de Êxodo, capítulo 18, 19, 20, quando a gente tem a história da entrega dos mandamentos, e por fim Deus fala com Davi, e aí no livro de Jeremias, capítulo 31, Deus novamente fala da aliança que ele tem com o seu povo. E agora a novidade é que a aliança não seria escrita em tábuas, mas ela seria escrita no coração de cada pessoa. O Novo Testamento resgata essa ideia lá no livro de Hebreus. Então, estou dando esse panorama, citando essas coisas, para tentar ajudar você a perceber que Deus só tem uma promessa. Mas Deus foi acrescentando, dá para a gente dizer assim, cláusulas dessa promessa. Ele foi acrescentando, ou foi explicando, ou foi detalhando coisas que talvez não ficaram tão explícitas, tão claras, e ele vai colocando em momentos diferentes da história, e a gente consegue, com a Bíblia toda completa, ter um panorama dessa promessa que ele faz. Bom, uma das intenções de Deus em falar da família de Abraão, da família de Isaque, da família de Jacó, dos filhos de Jacó e de José, é mostrar para nós qual que é a realidade nua e crua, a vida como ela é. Eu gosto de pensar na ideia de que Deus ele não mostra pessoas para a gente, sendo que essas pessoas possam estar maquiadas. Deus não nos mostra pessoas maquiadas. Você lembra do seu rosto quando você acorda? Você consegue lembrar como é que é? Já olhou no espelho logo que você acorda? É bem natural que você esteja com o olho menor, né? Com o rosto meio inchado. Dependendo do cabelo descabelado, né? Amassado, com marca assim de barba, né? E por aí vai, né? Isso é você do jeito que você é, isso sou eu do jeito que eu sou. Isso aqui que você está me vendo e o que eu estou vendo em vocês é a gente meio maquiadinho, né?
meio arrumadinha, assim, com alguma coisa aqui, outra lá, mas a gente não é assim. A gente é do jeito que a gente acorda. A gente é do jeito que a gente acorda. Você gasta dinheiro com pijama caro para dormir? Eu não gasto. E as melhores roupas que eu tenho são os pijamas. É surrado, velho, assim, macio, leve, né? A gente é do jeito que a gente acorda. E quando Deus vai contar para a gente como são as pessoas, Ele conta como as pessoas são do jeito que elas acordam. Ele não coloca uma maquiagem para a gente ficar encantado, para a gente ficar admirado. Nossa, que maravilha, que virtuoso, que virtuosa. Significa dizer que a Bíblia não aponta para nós as coisas boas das pessoas? Não. A Bíblia aponta para nós as coisas boas das pessoas. Mas ela só aponta as coisas boas das pessoas? Não. Ela aponta com uma lupa enorme, com um zoom enorme, as coisas más, ruins, feias das pessoas. Bom, o que o texto fala para nós sobre a família de Abraão? O texto começa falando sobre bondade e promessa. Olha o que diz o versículo 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Então o texto faz duas afirmações. O Senhor foi bondoso com Sara, e na sua bondade Deus cumpriu a sua promessa. Deus foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Bom, passou-se anos desde a promessa que Deus havia feito a Abraão e a Sara. Deus não prometeu num dia e no outro dia Sara estava fazendo pré-natal, não. Deus prometeu e demorou anos para que Sara fizesse o pré-natal. Demorou anos para que Sara ficasse de fato grávida, ficasse de fato gestante. Demora aí 25 anos pelo menos. Gênesis capítulo 12, o texto fala que Deus diz a Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí Abraão saiu, ele morava em Ur dos Caldeus, atual Turquia, é o território da atual Turquia. Ele era um arameu, ele era um árabe, ele era um semita, um descendente de Sem. E Deus fala para ele: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus não deu as coordenadas da terra, Deus não disse qual era o nome da terra, simplesmente ele pegou as coisas que ele tinha e pôs o pé na estrada. Quando ele chega em Canaã, Deus fala para ele: essa é a terra que eu quero você. É essa terra que eu vou dar a você, a sua descendência. A sua descendência será numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia. Quem abençoar você será abençoado, quem amaldiçoar você será amaldiçoado. E aí Deus vai clareando, Deus vai explicando, Deus vai reafirmando e dizendo cada vez mais, de forma mais clara, o que ele tinha para Abraão. Mas inicialmente, Deus chama Abraão para andar no escuro. Alguém já disse que ter fé é dar um salto no escuro, é mais ou menos isso mesmo. Tanto é que a Bíblia fala que o justo não vive pelo que vê, mas vive por fé, vive em fé. E aí então Deus faz a promessa, demora anos. Quando Abraão ouve essas promessas, ele tinha cerca de 75 anos. E quando o menino nasce, a gente leu aqui no versículo 5, estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então Deus mostrou bondade e Deus fez promessas. Em que ambiente Deus mostra bondade e faz promessa? No ambiente da casa, no ambiente da família. Deus é um Deus que resolveu abençoar o seu povo. Deus resolveu abençoar as pessoas que Ele ama, as pessoas que para Ele são preciosas. E Ele deu para esse povo uma lei, uma regra, um modo de vida. Deus deu para esse povo um novo coração. Deus deu para esse povo condições deles viverem vida diferente. Enquanto eles vivem vida diferente, eles devem glorificar o nome de Deus. Então a família, uma das belezas da família que serve a Deus, é que em família Deus mostra a bondade e em família Deus realiza as suas promessas. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas a cada vez que
um casal gera um filho, isso é resultado de Deus realizando aquilo que Ele prometeu. Deus, quando cria o homem e a mulher, diz para eles serem fecundos, e eles vão gerar filhos à sua própria imagem, diz os versículos iniciais de Gênesis. Tanto é que quando Adão e Eva têm um filho, Deus fala assim, a Bíblia fala assim, e Adão gerou um filho segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando Deus visita a terra com juízo, trazendo águas que dizimam a população, quando as águas diminuem, quando o povo que ficou preservado sai da arca, Deus fala para Noé e para os seus filhos, multipliquem-se, sejam férteis, fecundos. Porque se a promessa de Deus é Abraão, é dar a Abraão um povo numeroso, esse povo numeroso precisa se expandir por meio dos casamentos, por meio das famílias crescendo, por meio de homens se tornando avós, por meio de mulheres se tornando avós. Você entende isso? Então, o crescimento numérico de uma família também é um indicativo de como Deus está abençoando, de como Deus está visitando, porque quem dá fertilidade às pessoas é Deus. É Deus. Deus é quem dá tudo a todos. E assim como Ele dá, Ele também tira quando Ele quer. Ele tira a fertilidade se Ele quiser, Ele tira a vida se Ele quiser. Ele tira, Ele pode tomar. É uma realidade, mas aqui o texto está falando de Deus dando, de Deus mostrando bondade, de Deus cumprindo a sua promessa. Deus cumpre aquilo que diz, amém? E a bondade de Deus não pode ser impedida em nada e por ninguém de ser manifestada a nós. Pastor, mas o passar dos anos não impede Deus de ser bondoso? Não. Pelo contrário. Com o passar dos anos, Deus continua mostrando bondade. Amém? A sua casa, a sua família, a sua vida, as pessoas que para você são muito preciosas, são alvos da bondade de Deus e são alvos da promessa dele. Depois o texto fala de tempos distintos. Eu gosto de pensar nessa ideia, tempos distintos. Olha o que diz o versículo 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Olha esse versículo, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Todos nós sabemos que o corpo da mulher, que a saúde feminina, implica que a mulher deixa de ter filhos a partir de uma certa idade. Não há uma idade fixa até onde eu saiba, mas essa idade acontece antes da, como que chama? Menopausa. Em algum período, para uma mulher pode ser, tem mulheres que engravidam aos 50 anos de idade, próximo dos 50 anos de idade, mas em algum período aí, a mulher deixa de ser capaz de gerar filhos. Se Abraão tinha 100 anos, a gente sabe que Sara é 10 anos mais nova do que ele, então ela tinha 90. Ela excedeu em muito tempo de dar filhos. Estava muito fora da curva. Estava completamente fora da curva. Já não havia vigor nela para suportar as contrações do parto, as dores do parto. Não havia mais. Ela é uma mulher com 90 anos. O Abraão morre com 175. A Sara, a Bíblia não informa, pelo que eu me lembro, a idade com que ela morre, mas ela morre bem antes de Abraão. Ela morre lá no capítulo 23. E a gente consegue saber. Lembrei agora, porque o texto fala que Isaac se casou com 40 anos. E aí o texto traz um indicativo de quanto tempo ele fica em luto. Então, se ela tem Isaac com 90, ela deve ter morrido com 120 alguma coisa, 130 no máximo. Ou seja, ela ainda teve muita vida pela frente, mas quando ela gera um filho, ela já está idosa, ela já é uma pessoa idosa. As leis do Brasil sofrem alterações de nomenclatura. A gente costumava chamar uma pessoa de velha e velho. Depois a gente passou a chamar de idoso e idosa. E atualmente não é nem velho nem idoso. Pessoa idosa. Não existe mais a nomenclatura estatuto do idoso, é estatuto da pessoa idosa.
É uma forma que a lei tem de não excluir, de não trazer estigma para a pessoa. No sentido de que uma pessoa idosa é uma pessoa. É diferente você chamar idoso e chamar pessoa idosa. É a mesma lógica de pessoa com deficiência, pessoa portadora de necessidades especiais, pessoa atípica e por aí vai. Você pode achar frescura essas coisas, mas não é. A lei não nivela você, a lei nivela quem é mal educado ao extremo. A lei não é feita para quem anda na linha, a lei é feita para quem transgride a lei. Então, por isso que ela tem que ser severa, dura, para coibir, para inibir, para poder barrar os excessos. Pode parecer absurdo, mas tem gente que acha que um idoso não é uma pessoa. E aí a lei tem que dizer, pessoa idosa. Ou seja, Sara é uma pessoa idosa. Ela é uma pessoa que já não tem mais virilidade, fertilidade, ela já não tem mais capacidades físicas para ser mãe. Por que eu estou dizendo que o texto mostra tempos distintos, irmãos? Porque o texto diz isso no versículo 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão. Pai, pega para mim aqui a blusa, deu calor. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Obrigado. 127 anos ela morreu. Ele está falando aqui, capítulo 23, versículo 1. Obrigado. Sara viveu 127 anos, é isso mesmo, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron. Bom, Sara está idosa quando tem o seu filho, só que o texto está dizendo que ela ficou grávida na época fixada por Deus em sua promessa. Você percebe os tempos distintos? No tempo dos homens e das mulheres, ela ficou grávida fora da época. Mas no tempo de Deus, ela ficou grávida na época fixada por Deus em sua promessa. Deixa eu ler com vocês um texto. É Gálatas. Eu não anotei, mas ele veio na minha mente agora. Eu sei que é Gálatas. E aí, se eu não achar, eu vou dar a dica mais ou menos de como ele é. Alguém vai achar e vai me falar, né, pai? É Gálatas. É um texto que fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Está lá em Gálatas. Alguém abre o Google aí e coloca Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Vai aparecer o versículo de Gálatas. Aí você me fala qual que é, para eu poder ler com vocês aqui. Eu lembrei desse versículo agora, ele não está expresso aqui nas minhas anotações. Mas o indicativo de Paulo em Gálatas é que Jesus nasceu exatamente no tempo certo, na época correta. Eu tenho lembrança de já ter falado isso aqui. Jesus nasce na época exata de todas as coisas. Não apenas o nascimento, mas a morte. A morte dele foi na época da Páscoa, na sexta-feira da paixão. Ou seja, tudo aconteceu de forma determinada. Gálatas? Obrigado, Tati. Qual versículo? 4:4, obrigado. Gálatas 4, versículo 4, diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Essa expressão na plenitude do tempo indica que Jesus nasceu no tempo pré-determinado por Deus. Não foi nem um dia antes, nem um dia depois. Foi na plenitude. Plenitude indica tempo máximo, tempo pleno, tempo auge. Olha que coisa. Não foi nem apressado, nem atrasado. Ele chegou no dia certinho, na época certinha. É a mesma coisa com o nascimento de Isaac. Sara engravidou na sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Isso pode trazer consolo para nós, mas pode trazer inquietação para nós ao mesmo tempo. O que é que traz consolo e ao mesmo tempo inquietação, pastor? O fato da gente saber que o tempo de Deus é diferente do nosso. E a gente fala isso com frequência, mas não escuta o que a gente fala. O tempo dele não é o seu tempo, o tempo dele não é o meu tempo, o tempo dele não é o nosso tempo. Sejamos honestos, Deus não parece que atrasa? Tenha coragem de falar. Você tem coragem de pensar, tem coragem de falar. Deus
a nossa própria perspectiva parece que atrasa. Tem hora que eu tenho vontade de comprar um relógio e dar de presente para Deus. Mas aí eu adquiro sanidade outra vez e falo, não posso fazer isso. Aí eu peço perdão por ter tido vontade. Mas que eu tenho vontade, às vezes eu tenho. Porque para mim, muitas vezes parece que ele está atrasado. Muitas vezes para mim parece que ele perdeu as horas, perdeu o tempo certo de fazer alguma coisa. Mas o que a Bíblia me ensina o tempo todo é que Deus é diferente dessa impressão que eu estou dizendo que às vezes tem dele. Ele nunca perde o tempo, ele nunca chega atrasado, ele sempre faz as coisas da forma correta, do jeito certo, no tempo certo. Eu é que sou atrasado ou adiantado, eu é que sou confuso, mas ele não. Ele está sempre correto, está sempre certo. E lidar com isso em família traz inquietação. Viver essa verdade em família traz muitas vezes sofrimento, angústia, preocupação. E a gente pode colocar vários nomes, ansiedade, outras doenças e por aí vai. Era a velhice de Sara, mas era a época fixada por Deus. Amém? A gente é meio míope. Espiritualmente, até quem não usa óculos, não enxerga direito. A gente não vê com tanta clareza. Tem coisa que seria bom se pudesse acontecer com todo mundo. Eu sei que aqui nem todo mundo dirige. Mas todo mundo aqui já deve ter andado ao lado de um motorista quando ele não via um palmo na frente dele porque a neblina estava terrível, ou a chuva estava terrível. Quem dirige sabe exatamente como que é isso. Você está dirigindo e alguém te perguntar, você está enxergando? E você só fala que está, porque senão ele pula do carro do seu lado. Aí você fala, tô, porque se você falar que não está, ele abre a porta e pula de medo. Porque você vai pelo rumo, que nem você sabe dizer que rumo que é. É uma coisa que eu não sei explicar, mas é intuitivo para quem dirige. Porque dependendo da neblina, dependendo da chuva, você não vê nada. A gente é assim para a vida, irmãos. A gente se ilude achando que a gente enxerga longe, que a gente pode ver lá do outro lado, mas a gente não vê isso aqui para frente do nosso nariz. E muitas vezes essa é a nossa aflição. A nossa aflição é que a gente tem dificuldade para confiar naquele que vê do outro lado. Mas essa é a nossa. Eu lembro de uma ilustração que eu já ouvi meu pai contando, já ouvi muitas pessoas contando, de um homem que passava com um carrinho, né, por uma corda entre vales. E todo mundo olhava e admirava e falava, rapaz, esse cara é bom mesmo. E ele ia, voltava, e todo mundo assoviava, batia palma, filmava, fazia selfie. Aí ele falou que agora eu quero alguém para sentar no carrinho que eu vou atravessar e voltar. Não tinha um. Todo mundo gostava de ver ele atravessando sozinho com o carrinho, mas ninguém queria sentar no carrinho e atravessar com ele. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Alguém fala para nós assim, ó, meu irmão, minha irmã, eu estou doente, sofrendo, está assim, assado. A gente fala, não, você tem que confiar em Deus, você tem que ter fé. Aí a mesma aflição toca a nossa campainha, bate a nossa porta. Aí a gente já não sabe dizer para nós o que a gente diz para o outro. Já percebeu isso alguma vez? Ou se sabe, é mais difícil confiar. Mas o chamado de Deus é para entender que apesar dos tempos distintos, Ele é Senhor sobre o tempo. Ele é Senhor sobre as eras. Ele é Senhor sobre datas fixadas. Ele faz chover na seca, Ele faz mulher infértil gerar filhos, Ele faz mar abrir, Ele faz pão e peixe multiplicar. Se o tempo é dele, ele faz coisas fora da racionalidade, fora dos ciclos naturais e comuns da vida. Ele pode fazer essas coisas. Depois o texto fala sobre obediência e circuncisão. Então chegou o tempo, Sara deu o filho a Abraão, o nome dele foi chamado Isaque, e aí a Bíblia trabalha com essa ironia. No dia em que Deus visita Abraão, lá no capítulo 18, ele fala assim, Abraão, você vai ser pai de uma nação por meio de Sara. E eu mencionei isso aqui tem poucos dias, acho que foi quinta passada. E a Sara estava dentro da tenda e ouviu o anjo do Senhor falando com Abraão e riu.
Aí Deus fala para Abraão, e a sua mulher riu, e ela fala lá da tenda, não ri não, e Deus fala, riu sim, né? Mais ou menos assim. E aí o nome do menino é Riso, Isaac, é Deus lembrando a Sara, você não riu da minha cara? Então tá bom. Mais ou menos assim, mas não no sentido negativo, sabe? No sentido de mostrar quem ele é. E Deus disse, o nome do menino vai ser Isaac, e aí colocaram nele o nome de Isaac, que significa riso. Tanto é que ela diz no versículo 6, Deus me encheu de riso, e todos que souberam disso rirão comigo. E aí ela acrescenta no versículo 7, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo eu lhe dei um filho em sua velhice. E aí o texto fala que o menino cresceu, ele foi desmamado, e aí o texto fala que ele foi circuncidado. Versículo 4, eu me perdi aqui. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Circuncisão e obediência. O que é a circuncisão? É a cirurgia feita no homem, no órgão genital do homem, que era um sinal que aquela pessoa, que aquela família, que aquele povo estava em aliança com Deus. É um sinal. O Novo Testamento já não trata a circuncisão como algo que deve ser obedecido, que deve ser algo praticado. A marca de que alguém está em aliança com Deus, na ideia do Novo Testamento, é o batismo. O batismo é a evidência de que alguém entrou em aliança com Deus. Isso na nova aliança. Na velha aliança é a circuncisão. Assim como na nova aliança é a ceia do Senhor, na antiga aliança a Páscoa. São coisas equivalentes no sentido teológico, no sentido do significado. São diferentes no nome, são diferentes no ritual, mas são equivalentes em sentido, em significado, em importância. Deus tinha estabelecido lá no capítulo 17 de Gênesis, que a partir daquele momento, Abraão teria de ser circuncidado, todos os servos na sua casa, os estrangeiros e os nascidos na sua casa, e dali em diante, todo homem ao 8º dia de vida deveria ser circuncidado. Jesus foi circuncidado. Todos os israelitas eram circuncidados. Aqueles que não eram por desobediência. E aí tinha o fator da saúde, da higiene, mas sobretudo o fator de ser um símbolo, uma marca para a própria pessoa e para todo mundo, porque todo mundo sabia quando um bebê iria passar pela circuncisão, porque era um cerimonial. Então a sociedade, o bairro, a vila, a comunidade daquele bebê sabia. Quando o bebê nascia, eles já sabiam, daqui 7 dias, daqui 8 dias o menino vai ser circuncidado. Então todo mundo tinha conhecimento dessa marca, desse sinal, desse símbolo. E isso sempre apontava para o fato de que aquela família, de que aquele povo estava em aliança com Deus. Agora Deus requer, Deus ordena a circuncisão. Agora fazer a circuncisão é um ato de obediência das pessoas. Abraão poderia não ter circuncidado Isaque. Assim como todo mundo sabe que essa rua aqui é contramão de vir de lá para cá, mas um monte de gente vem. Você percebe que a lei por si só não garante obediência? O cara na estrada vê a placa, limite de velocidade, 120 por hora, e ele anda 150. Eu encontrei um monte desses hoje, vindo do trabalho para cá. A lei por si só não ordena a obediência de ninguém, ela só requer, mas ela não ordena. Ela não ordena. Não ordena. Assim como Deus pede a circuncisão, mas necessariamente fazer a circuncisão é uma questão de obediência. Família é lugar de também obedecer a Deus, fazendo aquilo que Ele pede, fazendo aquilo que Ele requer. Amém, irmãos? E você já percebeu como obedecer é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil? Você já se deu conta disso? Por que é simples, pastor? Porque é só fazer aquilo que é pedido. Por que é difícil, pastor? Porque não dá vontade de fazer aquilo que é pedido.
é ao mesmo tempo fácil e difícil. É simples, eu vejo a placa ali, eu não venho com o carro de lá para cá. Simples. Mas deixa eu estar apressado para ver se é tão fácil fazer isso. Eu pego o carro, apesar que eu não faço isso, mas isso é feito. Essa infração eu não cometo. Porque na minha cabeça, se eu fizer isso, tenho certeza que vai ter alguém aqui para me multar. Às vezes não é nem porque eu faço o certo pelo certo, eu faço o certo por medo da multa, às vezes. Um quarto aspecto, o texto fala sobre festas e risos. O menino cresceu e foi desmamado no mesmo dia em que Isaac... O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abrão deu uma festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abrão, estava rindo de Isaac e disse a Abrão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Família é lugar de festas e conflitos. No mesmo dia em que Abrão dá uma festa porque o menino foi desmamado, no mesmo dia, a Sara viu o Ismael, que é o outro filho de Abraão com Agar, rindo do Isaac. E aqui mais uma vez a ironia do texto. A Sara riu, Deus falou: você riu? Não riu? Riu sim. O nome do menino é Isaac, que significa riso. E agora tem uma confusão por conta de risada. E aí ela fala: chega, essa mulher não mora mais nessa casa, esse menino que fica atormentando meu filho não mora mais aqui. Suma com eles, coloque os dois na rua. Se vira, Abrão, dá seus pulos, dá o seu jeito. No mesmo dia da festa, foi o mesmo dia do conflito. Vá me dizer que a sua casa é diferente. Vá me dizer que a sua família é diferente. A mesma casa que tem alegria tem choro, a mesma casa que tem satisfação tem dor, a mesma casa que tem festa tem pranto, a mesma casa que tem comunhão tem afastamento. Lembra do que eu disse, que Deus não mostra para a gente pessoas maquiadas, mas Ele nos mostra pessoas com a cara que elas têm quando acordam, amarrotadas? É assim a família de Abraão. É família Doriana, né, que tinha o comercial, não é? Aquela família bonita na foto, né? Famílias são assim mesmo? Ou se são assim o tempo todo? Não. Isso significa que a gente tem que ser hipócrita, esconder ou só mostrar o lado bom das coisas? Não. Significa que a gente tem que perder a noção do local, do que pode ser dito, do que pode ser falado, do que pode ser comentado? Também não, irmãos. A gente não pode perder o senso, a gente tem que saber discriminar os espaços, os locais. Talvez você seja uma dessas pessoas. Eu acho admirável quem tem capacidade de estar no trem lotado com o celular e conversando como se estivesse sozinho dentro do quarto com alguém. Fala tudo que... Eu fico olhando e falo: nossa Deus, eu não tenho essa coragem não. E eu já vi um monte de gente assim, talvez vocês sejam desses. E fala, e conta tudo, entrega a capivara toda de tudo e de todo mundo. E o trem inteiro está ouvindo, o ônibus inteiro está ouvindo. E a pessoa não está nem aí. Eu não consigo ser assim não. A gente tem que saber discriminar onde a gente está, o que a gente fala, o que a gente faz. Isso é diferente de ser mascarado, de ser hipócrita, é diferente. Se você for convocado para ir ao fórum da cidade, aqui em Barueri tem comarca, tem juiz ou juíza, não sei, você não vai poder. Eu não posso ir do jeito que eu estou, talvez. Se eu tiver de bermuda, não pode ir. Se tiver de regata, não pode ir. Tem a forma de se apresentar nos locais. Ou seja, as pessoas precisam discriminar onde estão para saberem como devem agir onde estão. Elas têm que ser falsas? Não. Elas têm que ser com noção, só isso. Só ter um mínimo de noção. Famílias possuem festas e possuem conflitos. Vou correr que o tempo está correndo. Quinto aspecto, o texto fala sobre provisões. Eu gosto dessa ideia. A Sara fala: Abrão, suma com Agar, suma com Ismael, só vai ser nós agora aqui dentro de casa. Versículo 11, isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu.
Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Olha que coisa, o pai está perturbado, aflito, angustiado. E Deus sabe que ele está aflito, angustiado, perturbado, e diz para ele assim: não se perturbe por causa do menino e da mãe dele, da escrava. Atenda a Sara, faça tudo o que ela pedir. Aí tem uma explicação. Porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Então ele pega pães, ele pega uma vasilha de couro cheia de água e ele despede Agar. O texto oculta da gente se ele diz para ela: vai para a casa de fulano, para a casa de Beltrano, sei lá, para a casa da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua tia, ou vai para alguma pousada, eu estou te dando dinheiro aqui. O texto não conta para a gente o que Abraão fez e onde a Agar deveria ir. Mas o texto diz para a gente que Abraão deu para ela provisões. Ele pegou pães e pegou uma vasilha, um odre, e encheu de água. E aí o texto diz que ele colocou nos ombros dela e despediu ela com o menino. Olha que coisa, irmãos, entenda o contexto. Uma briga surgiu dentro da família de Abraão. O texto também não diz, mas a gente sabe pelo contexto, que a Sara tinha falado: Abraão, tenha um filho com a minha escrava, porque já que Deus não dá um filho, quem sabe o filho que ele prometeu vai vir da sua união com Agar. Então tenha um filho com ela. E Abraão consente, pronto, nasce um filho. Será que isso gerou culpa, remorso, arrependimento no coração de Abraão? A gente não sabe, mas pode ser que sim. Pode ser que ele pensava: poxa vida, se eu não tivesse escutado a Sara, nada disso estaria acontecendo. A gente não sabe, mas pode ser que isso tenha acontecido. É possível que isso tenha acontecido. E aí ele está sofrendo, porque é o filho dele, o Ismael também é filho dele. Que pai que tem coragem de mandar o filho embora sem saber se o filho vai ficar bem ou ruim? Tem que ser um pai muito sem coração. Ele fica perturbado, aflito, angustiado. Lembra que Abraão é rico, ele tem terra, servos, propriedades. Aí ele dá algumas provisões e coloca os dois para seguir a própria vida. Versículo 13, mas também, finalzinho do 14. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo do Senhor do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. O texto não diz que tinha acabado o pão, o texto diz que tinha acabado a água. Onde eles estavam? Rondando pelo? Então era natural que eles tivessem sede. Pastor, será que o pão tinha acabado e a sede era maior que a fome? Pode ser, mas o texto não diz que o pão tinha acabado. Diz que a água tinha acabado. E é comprovado pela ciência de que a gente suporta mais dias sem alimento do que sem água. Sem água a gente desidrata, é terrível, é absurdo. E a pessoa desidratada perde a consciência, inclusive, vai a óbito. O texto fala de provisões. Qual que é a provisão do Abraão? Dar alguns pães e um odre cheio de água. A provisão do Abraão atende toda a necessidade de Agar e de Ismael? Não. Não. Qual provisão atende toda a necessidade de Ismael e de Agar? A provisão de quem? Do Senhor.
Então Deus abriu os olhos, lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Eu pergunto e agora você pode responder sem receio. Só fale alto se quiser. Se não quiser falar alto, fala só para você escutar. Sobre qual provisão é melhor a gente viver? Você viver, sobre a sua ou sobre a de Deus? Por que a gente acha que é melhor a nossa? Irmãos, Deus é quem dá tudo a todos. Deus é quem mantém a todos. Deus mantém a todos. A Bíblia diz que se Deus cortar o nosso fôlego, a gente volta ao pó. Eu não sei se você pensa nisso, mas é muito simples. Mas se Deus cortar o meu fôlego, eu volto ao pó. Eu volto ao pó. Pode ter o cachorrinho da White Martins do meu lado, mas se Deus cortar o meu fôlego, eu volto ao pó. Aquele cilindro com oxigênio não me serve de nada. Se Deus cortar o meu fôlego, eu volto ao pó. Deus sustenta a tudo e todos. Deus provê a tudo e a todos. Abraão é um homem rico, é um homem próspero, mas ele não tem condições de prover tudo que a família dele precisa, tudo que a mãe do filho dele precisa. A Bíblia não trata Agar como esposa de Abraão. A Bíblia trata Agar como a mãe de um dos filhos de Abraão, mas não esposa de Abraão. Mas o Ismael é família de Abraão. E ele não pode prover a própria família como ele gostaria. Uma última coisa, o texto fala sobre Deus, choros e sofrimentos. Bom, eles vão para o deserto. Na manhã seguinte, o Abraão deu os pães. Na manhã seguinte, a briga, a confusão. Colocou água no odre, enfim, ela ficou vagando pelo caminho do deserto com Ismael. Versículo 15, o texto não dá para a gente um marcador temporal. A gente não sabe se foi no mesmo dia, dias depois, semanas depois, o texto não fala. Só diz assim, versículo 15, quando acabou a água da vasilha. Acabou a água em algum momento. Quanto tempo entre a água, o odre cheio e o odre vazio? Não sabemos. Ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. 17, Deus ouviu o choro do menino. O texto mostra Deus, choros e sofrimento. Deus ouve o choro do menino, Deus vê a Agar chorando, a Agar chora, o menino chora, e Deus intervém em tudo isso. Ela falou, eu não vou ver meu filho morrer. Eu ficar aqui olhando meu filho morrer, foi ficar longe. Se você quiser julgar a postura de Agar, julgue, mas foi o que ela conseguiu fazer. Foi o que ela conseguiu fazer. Ela não podia fazer água brotar da rocha. Ela não podia fazer nada. Ah, pastor, ela podia pegar um menino no colo e sair correndo e procurar água. Ah, tá. Você acha que ela já não tinha feito isso? Aqui é o limite da mulher. Aqui é o limite do que ela consegue fazer, do que ela pôde fazer. E aí o texto diz, é maravilhoso que o texto fala que Deus ouviu o choro do menino. E o anjo do Senhor chamou Agar do céu e falou, Agar, o que aflige? Irmãos, mais uma vez Deus fazendo perguntas descabidas, né? Poxa vida, a mulher está no deserto, sem água, longe do filho, para não ver o filho morrer, e Deus pergunta, Agar, o que te aflige? Ele sabe o que aflige Agar? É claro que ele sabe o que aflige Agar, mas Deus trabalha com confissão o tempo todo. Pedro, discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Fulano, Beltrano. E vocês, quem dizem que eu sou? Caim mata Abel. Caim, onde está seu irmão? Não sei, Senhor, sou babá dele, eu sou o cuidador dele. Deus está dando oportunidade para Pedro, para os discípulos reconhecerem Jesus. Deus estava dando oportunidade para Caim confessar seu pecado, confessar seu homicídio, seu assassinato. Deus está dando a Agar a oportunidade de dizer sua dor. Agar, o que a aflige? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde
você o deixou. É maravilhoso, irmãos. O pai não consegue prover o filho, a mãe não consegue proteger o filho, mas Deus consegue proteger e Deus consegue prover. Lembra? Acho que é Isaías que fala: pode o teu pai e a tua mãe te desamparar, mas eu, Senhor vosso Deus, não vos desamparo. Mais ou menos assim, estou parafraseando o texto de Isaías. Se um pai e se uma mãe não pode fazer nada pelo filho, é porque a situação está difícil. Porque não tenha dúvidas, hoje sendo pai eu sei disso. Enquanto um pai estiver vivo, enquanto uma mãe estiver viva, eles fazem o que for possível por conta de um filho. Mas quando um pai e uma mãe não pode fazer, é porque no plano humano esgotou tudo. E quem é que estava lá na limitação do Abraão? O Senhor. Quem que estava lá na limitação da Agar? O Senhor. Havia sofrimento para Agar, havia sofrimento para Abraão, havia sofrimento para Ismael, e Deus estava vendo todos eles em seus próprios sofrimentos, estava dando resposta a todos eles em seus próprios sofrimentos. Deus abriu os olhos dela. O que significa isso, pastor? Será que ela estava tão angustiada que ela não estava enxergando direito? Deus não fez mágica para surgir a água dali. Mas dá a entender que talvez seja isso. Ela está tão angustiada, tão aflita, que ela está desnorteada. Está desnorteada. Ela vai na fonte, enche a vasilha, bebe água, dá de beber ao menino, e o versículo 20 diz: Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Ele viveu no deserto. Assim como Israel viveu no deserto. E no deserto ele tornou-se poderoso, valente, forte, frutífero, porque era um descendente de Abraão e a bênção de Deus também estava com ele. A bênção da aliança? Não, a bênção da aliança não, mas a bênção de Deus também estava com Ismael. Família, lugar onde Deus manifesta a sua bondade, sua promessa. A família lida com tempos distintos, é o tempo das pessoas, o tempo de Deus. Família, lugar de obediência. Família, lugar de festas e conflitos. Família, lugar de provisões. Família, lugar onde Deus está vendo choros e sofrimentos. Que o Senhor possa abençoar você, que você possa confiar nele. Pastor, eu não tenho a família que eu pedi para Deus. Será que alguém tem a família que pediu para Deus? Será que a família que alguém pede para Deus existe? Eu acho que não. Eu acho que as nossas idealizações são bem fantasiosas e dizem muito mais das nossas incompreensões do que de coisas possíveis e coisas verdadeiramente importantes. As pessoas são importantes para nós e se tornam importantes para nós do jeito que são, irmãos. Do jeito que são. As pessoas não precisam se tornar aquilo que a gente quer que elas sejam. Elas não precisam se tornar aquilo que a gente quer que elas sejam. As pessoas precisam ser amadas por nós por aquilo que elas são. Ponto. Por aquilo que elas são. Imperfeitas. Ponto. Do jeito que são. Isso dá direito às pessoas de não quererem progredir, melhorar, serem transformadas. Vou usar uma palavra bíblica, serem santificadas? Não. Todos nós passaremos por santificação. Progrediremos, melhoraremos. Mas isso é uma obra que Deus faz. Não é a Jéssica que faz essa obra em mim, não é eu que faço nela. Não é eu que faço nos meus filhos, não é meu pai que faz na minha mãe e ela nele, não é você que faz no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, não. É uma obra que Deus faz em cada pessoa. Que o Senhor nos abençoe para nós entendermos isso e vivermos em família, valorizando a família que o Senhor nos deu. Não querendo mostrar aquilo que nós não somos. Mas também não precisa perder o senso, né? Não precisa entrar no fórum de regata e bermudão. Vá no fórum do jeito que tem que ir no fórum. Você entende o trocadilho? Não perca o senso. Saiba discriminar o que é possível, o que é esperado, o que é cabível.
mas nunca iludindo, nunca enganando, nunca mentindo, nunca transparecendo uma coisa que não é verdadeira, que não é real. Deus nos chama para viver na luz, e na luz as coisas são vistas, na luz as coisas são enxergadas, sabendo que quando houver sofrimento, dor, choro, Deus estará lá para ouvir, Deus estará lá para ver. Amém?